Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre volume de um prisma. Então aqui, para calcular o volume de um prisma, eu vou pegar a área da base e vou multiplicar pela altura do prisma. Então aqui, exemplo 1. Calcular o volume de um prisma triangular regular, no qual a aresta da base mede 4 centímetros e a altura mede 10 raiz de 3 centímetros. Então aqui eu tenho, a aresta da base é igual a 4 centímetros. E a altura é igual a 10 raiz de 3 centímetros. Então aqui, no prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Então aqui eu vou calcular a área da base. A área da base é igual a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então eu tenho a área da base é igual a aresta ao quadrado, a aresta é 4, né? Vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a 4 ao quadrado, 16 raiz de 3 sobre 4. Então aqui, a área da base é igual a 16 dividido por 4, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. Então a área da base é 4 raiz de 3, então volume igual a 4 raiz de 3 vezes a altura, que é 10 raiz de 3. Então aqui, volume é igual a 4 vezes 10, 40. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então aqui, o volume igual a 40 vezes raiz quadrada de 9 é 3. Então, volume é igual a 40 vezes 3, 120 centímetros cúbicos. Certo? Exemplo 2. Num prisma quadrangular regular, a aresta da base mede 6 metros. Então, a aresta da base igual a 6 metros. A área lateral do prisma é 216 metros quadrados. Então, a área lateral, 216 metros quadrados. Calcular a altura, a área total e o volume do prisma. Então, aqui, no prisma quadrangular regular, as faces laterais são 4 retângulos. Então aqui vai ficar, área lateral é igual a 4 vezes a aresta da base vezes a altura. A área lateral é 216. Então 216 é igual a 4 vezes a aresta da base é 6 vezes a altura. 216 é igual a 4 vezes 6, 24 vezes a altura. Então aqui eu tenho 24 vezes a altura é igual a 216. Então a altura é igual a 216 dividido por 24. Então a altura é igual a 9 metros. Agora eu vou calcular
a área total. Para calcular a área total, eu preciso da área da base e da área lateral. A área lateral eu já tenho. Então, vou calcular a área da base. Então, aqui, ó, no prisma quadrangular regular, a base é um quadrado. Então, aqui, ó, a área da base é igual a aresta ao quadrado. Então, aqui, ó, a área da base é igual. A aresta da base é 6, então fica 6 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 6 ao quadrado, 36 metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então aqui, ó, área total é igual a área lateral, 216, mais 2 vezes a área da base, que é 36. Então aqui, a área total é igual a 216 mais 2 vezes 36, 72. A área total é igual a 216 mais 72, 288 metros quadrados. Agora o volume. Então aqui eu vou calcular o volume. Então o volume é área da base vezes altura. O volume é igual a área da base, 36 vezes a altura, que é 9. Então o volume é igual a 36 vezes 9, 324 metros cúbicos. Certo? Exemplo 3. A aresta da base de um prisma hexagonal regular mede 2 metros e a altura mede 8 metros. Calcular o volume do prisma. Então aqui a aresta da base é igual a 2 metros e a altura é igual a 8 metros. Então aqui eu quero calcular o volume do prisma. Então aqui, ó, no prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular. Então aqui, ó, para calcular a área da base, então aqui, ó, a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então aqui, ó, a área da base é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a área da base é igual a 6 vezes a aresta aqui da base é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual a 6 vezes 2 ao quadrado, 4 raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual. Então, aqui eu posso simplificar aqui, ó. 4 e o 4. Então, aqui, ó, ficou 6 raiz de 3. Então, a área da base é igual a 6 raiz de 3 metros quadrados. Agora, eu vou calcular o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é igual à área da base, 6 raiz de 3.
Então fica 6 raiz de 3 vezes a altura, que é 8. Então aqui o volume é igual a 6 raiz de 3 vezes 8. Então aqui eu tenho 6 vezes 8, 48 raiz de 3 metros cúbicos. Certo? Exemplo 4. Um prisma triangular regular apresenta 9 centímetros de aresta lateral. A aresta lateral é a altura do prisma. Então aqui, ó, a altura é 9 centímetros. E 4 centímetros de aresta da base. Então a aresta da base é igual a 4 centímetros. Determinar a área da base, a área lateral, a área total e o volume do prisma. Então aqui eu tenho, ó, no prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Então aqui, a área da base é igual a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a aresta ao quadrado, a aresta da base é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a 4 ao quadrado, 16 raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a 16 dividido por 4, então vai ficar 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular a área lateral. No prisma triangular regular, as faces laterais são 3 retângulos. Então aqui, ó, área lateral, 3 vezes a aresta da base vezes a altura. Então, área lateral, 3 vezes a aresta da base é 4 e a altura é 9. Então, área lateral, 3 vezes 4 vezes 9, 36. 3 vezes 36, 108 centímetros quadrados. Então, a área lateral é igual a 108 centímetros quadrados. Agora, a área total. A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total é igual à área lateral, 108 mais 2 vezes a área da base, que é 4 raiz de 3. Vai ficar 108 mais 2 vezes 4 raiz de 3. Então, a área total é igual a 108 mais 2 vezes 4, 8. Vai ficar mais 8 raiz de 3. Então aqui, ó, a área total é igual a 108 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular o volume. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, aqui o volume é igual a área da base, 4 raiz de 3. A altura, 9. 4 raiz de 3 vezes 9. Então, o volume é igual a 4 vezes 9, 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Certo? Exemplo 5.
Um prisma quadrangular regular tem 7 centímetros de aresta lateral e 5 centímetros de aresta da base. Então aqui, ó, a altura é igual a 7 centímetros. Então a altura é igual a 7 centímetros. E a aresta da base é 5 centímetros. Calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume do prisma. Então aqui, ó, no prisma quadrangular regular, a base é um quadrado. Então aqui, ó, a área da base é igual a aresta ao quadrado. Então eu tenho a área da base é igual. A aresta da base é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 25 centímetros quadrados. Certo? Agora eu vou calcular a área lateral. No prisma quadrangular regular, as faces laterais são 4 retângulos. Então aqui, área lateral é igual a 4 vezes a aresta da base vezes a altura. Então aqui, área lateral é igual a 4 vezes a aresta da base é 5 e a altura é 7. Então, área lateral é igual a 4 vezes 5 vezes 7, 35. 4 vezes 35, área lateral, é igual a 140 centímetros quadrados. Agora, vou calcular a área total, que é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, aqui eu tenho área total é igual a área lateral 140 mais 2 vezes a área da base, que é 25. Então, aqui, ó, a área total é igual a 140 mais 2 vezes 25. Então, 2 vezes 25 é 50. Então, vai ficar mais 50. Então, a área total é igual a 140 mais 50, que é igual a 190 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular o volume do prisma. Volume é igual a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual a área da base, 25. Vezes a altura, que é 7. Então, 25 vezes 7. Volume é igual a 25 vezes 7, 175 centímetros cúbicos. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 26 a 30 da apostila 2.